Então, continuando aqui a partir da questão 24, a gente tem que no instante t igual a zero, duas partículas A e B passam pelo mesmo ponto P, seguindo trajetórias perpendiculares, com velocidades constantes e iguais, respectivamente a 6 metros por segundo e 8 metros por segundo. Em que instante a distância entre elas será de 40 metros? Legal, né? Vamos voltar um pouco aqui. Voltar não, vamos descer um pouco. Pronto. Tá aqui o esquema. Então, no tempo t igual a zero, as duas partículas se encontravam nesse mesmo ponto aqui, né? Não necessariamente no mesmo ponto, mas aqui, né? Muito próximo uma da outra. E aí uma subiu e a outra foi aqui na horizontal. E uma tá aqui na vertical. Se a gente estiver olhando isso aqui for um L, né? Enfim, duas ruas aí. Estamos felizes com essa informação. O que a gente tem que fazer aqui? E antes de continuar, né, tem aquela coisa que eu ia dizer que eu achava que resolver essas questões ia ser um pouco mais rápido do que está sendo. Então, assim, claro que resolver um livro inteiro não é rápido, não tem muito o que fazer. Eu, antes de abandonar o livro que eu comecei a resolver, que eu ia fazer ele inteirinho e começar a gravar esses vídeos, assim, ele é um livro mais simples de física do ensino médio, tem um resumo completo das coisas, então não é que nem esse daqui, que é um livro que tem um montão de questões sobre cada assunto, né? Ele é um livro um pouco mais resumido. Mesmo assim, demorou um terror de tempo para mim conseguir terminar a primeira parte de Física 1 ali. Então, isso aqui vai demorar e sim, eu vou terminar esse livro. Se nada me acontecer, a gente vai chegar ao final desse livro aqui. Mesmo que demore, mesmo que eu consiga fazer 5, 6 questões por vídeo, a gente vai terminar isso aqui. Então, dito isso, vamos lá. No instante t0, as duas partículas passam pelo mesmo ponto. Elas seguem trajetórias perpendiculares e as velocidades são de 6 metros por segundo e 8. Certo. Aí ele quer saber quando que a distância entre elas vai ser de 40 metros. Primeiro que a gente vai pegar o Paint aqui para começar a entender as coisas. Distância de 40 metros. Quando que isso vai acontecer? Vamos pegar... Será que tem triângulo aqui? Mas não vai ter triângulo retângulo. Vamos ver. Não. Ctrl Z então. Não tem. Nope. Então paciência, a gente desenha, tá? Então, beleza. Vamos considerar que a partícula A, ela continua a sua trajetória para cima. Ela está seguindo ali? Tá. Então nessa rua aqui, a A continuou para cima e a B continuou aqui para a direita. Só que eu não vou conseguir colocar por causa que ele vai achar que é a outra. Não, agora foi. Tá? E a B continuou para a direita. Em algum instante, algum momento, a distância delas, que seria, tu estaria olhando aqui até ali, vamos pegar o pincel e vamos fazer o desenho. Aqui eu tenho a minha partícula A. Nossa. Deixa eu ver se eu consigo um tamanho de... nossa, esse tamanho aqui tá meio exagerado. Tá bom. Um pouquinho menor, quem sabe. Aí, pronto. Então, aqui a minha partícula A vai estar aqui e a minha partícula B vai estar nesse lugar aqui. A distância entre as duas nesse instante vai ser 40 metros. Então, num determinado instante, eu não sei quando, mas eu sei que se eu medir a distância entre uma e a outra, vai ser de 40 metros. Daqui até ali. Muito bem. Então, tu viu que formou um triângulo aí e a gente está bastante acostumado a trabalhar com isso, né? Enfim, essa distância aqui vai ser 40. Agora, eu sei as velocidades das duas partículas. Eu vou só diminuir um pouco o tamanho disso. Tá um pouco exagerado. E eu sei que a partícula A está a 6 metros por segundo e a B está a 8, né? Porque é respectivamente. Então, isso aqui é 6 metros por segundo. Vou deixar só um 6 aqui, ilustrativo. E aqui 8.
Então, o que vai ter que acontecer para a distância dessas duas aí serem de 40 metros? Bom, é um triângulo, tu sabe que os catetos elevado ao quadrado é igual a... Ou melhor, a hipotenusa ao quadrado. Então, h ao quadrado aqui é igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Seria o a e o b ao quadrado, se tu quiser chamar assim. E o meu a tá tosco. Mais o b ao quadrado. Mas calma aí, antes de vir me xingar. Eu sei que não é 6 nem 8, é muito tentador, né? Mas isso é a velocidade, tá? E a gente tá olhando para a distância. Ele vai ter que percorrer uma certa distância aqui e aqui em cima também. Que distância é essa? Para ser 40 a hipotenusa. Para isso aqui ser 40. Não sei. Sinceramente, não sei. Vamos ver o que dá para nós fazer. De novo, essas questões aqui a gente vai fazer devagarinho. Tu começa no teu caderno escrevendo as coisas, faz um desenho aqui, outro ali, para te situar. Mas depois disso tem que pensar um pouco. Aqui nesse caso, o tempo é o mesmo, né? Então, o tempo está ocorrendo do mesmo jeito para as duas, elas vão se deslocar um pouco e vai chegar um momento que essa distância vai ser 40 metros. Aqui no início do movimento, a distância, sei lá, era quando elas se cruzaram era 0 metros a distância entre uma e a outra, né? Passou um pouco de tempo, aí já a partícula B já estava aqui, A estava aqui em cima, então já tinha uma distânciazinha entre elas. Essa distância começa a aumentar quanto mais elas se deslocam, né? Agora, qual equação eu vou usar para relacionar essas coisas? Isso aqui é velocidade, não é o comprimento, tá? Esquece isso. Mas aqui é 40 metros. É justamente o que eu quero. E eu sei que para me obter é o quadrado desses comprimentos aqui. Vou fazer as duas equações, tá? Como quando tu fica em dúvida ou desconfiado das coisas, tu escreve as equações horárias para as duas partículas. Então, SA, que é a minha partícula, primeiro eu vou botar esse A grandão aí. Fica feio, mas é o que temos. Posição inicial da minha partícula, 0. Vou considerar com posição inicial sendo 0. Velocidade da A é 6 metros por segundo. Então, 6 vezes o tempo. Certo. Posição da minha partícula B. Posição inicial, 0 também. 0 também. No instante em que elas estavam aqui, se cruzaram aqui no ponto P, eu estou considerando como sendo 0. Ah, mas uma está subindo e a outra está indo aqui na horizontal. Ou está indo nessa rua aqui e essa outra na outra. Tem algum problema eu considerar a posição inicial como sendo 0 das duas? Acho que não, né? Sendo 0, não. Acho eu que não, tá? Então é uma intuição minha. Então vamos seguir fazendo aqui. Se der algum erro, a gente pensa nisso depois, tá? Então a velocidade da segunda é 8 vezes o tempo. Posição inicial é a mesma, 0, 0. SA, SB, legal. Eu sei isso. Agora, essa é a distância final, né? Vai ser a posição final em que ela vai se encontrar. A posição inicial a gente está considerando como sendo 0. E essa é a posição final. O que eu sei? Que a hipotenusa elevada ao quadrado, ou seja, a distância que a gente desenhou aqui, que seria o 40, tá? Então isso aqui é a minha hipotenusa do triângulo. Isso elevado ao quadrado, então, vamos botar aqui, 40 ao quadrado é igual aí a soma dos catetos. O que vai ser o cateto para mim na parte de baixo aqui? Vai ser o valor de deslocamento da minha partícula B aqui
em relação ao tempo, vai ser o meu SB, tá? Posição em B, que saiu do zero, tá aqui, ó, a gente está considerando aqui como sendo a origem, tá? Ponto P ali, e vai se deslocar até esse ponto aqui. Então esse valor de deslocamento vai ser o SB, tá? Vai ser dado pela nossa equação, do mesmo jeito que o valor do deslocamento até aqui em cima vai ser o nosso SA, tá? Dado pela outra equação. Nossa, aqui tá feio demais, tá tosco. Mas esse comprimento aqui do cateto vai ser, a gente encontra ele na nossa equaçãozinha horária aqui da posição, SA e o SB. Então, se eu elevar o SA e o SB ao quadrado, que são os meus catetos, né? Meu SA elevado ao quadrado, mais o meu SB elevado ao quadrado, eu devo de encontrar um instante t em que isso vai acontecer, né? Lembra que, importante de falar, vamos voltar para cá. Isso aqui tá feio, né? Isso aqui tá feio. Vamos ver se eu consigo apagar um pouco, pelo menos. Vamos limpar um pouco das coisas. Vamos tirar esses 6 daí. Pronto. Já limpou um pouco essa bagunça. Olha só. Aqui isso aqui devia ter ficado um pouco mais curto, né? Porque a velocidade da partícula A é um pouco menor. Então, aqui é minha partícula A e aqui é minha partícula B. Elas saindo a partir do T0 aqui, ó, dessa posição aqui, que seria o ponto P, né? A partícula A vai começar a se deslocar para cima, ao mesmo tempo que a B vai se deslocar aqui para o lado, né? Então, o tempo vai ser o mesmo. Esse comprimento que elas vão se deslocar tanto para a direita aqui quanto para cima, a soma do quadrado desses dois comprimentos aí, dessas duas distâncias, vai ter que dar a meia hipotenusa, isso que forma um triângulo. Então, né? A gente olha para essa coisa, tu já meio que intuitivamente, tu já sabe o que tu tem que fazer. Mas o que é importante notar é que o comprimento desse cateto tu consegue encontrar na tua equaçãozinha horária, o SA lá que a gente está usando, tá? Posição final aqui, considerando que essa pontinha é o zero, é a origem aqui onde eles começaram a se deslocar, 0 metros aqui, tanto para o A quanto para o B, e eles estão se deslocando ao mesmo tempo, então esses comprimentos dos catetos aqui vão ser dados por SA e SB. E o tempo em que eles estão se deslocando é o mesmo, já falei, então tá aí. Então tu sabe, né, teoremazinho de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E desta forma, a gente segue aqui. 40 elevado ao quadrado é igual ao SA ao quadrado, vai dar o quê? 6t elevado ao quadrado, que é 36 t ao quadrado. Tá? Elevei os dois, então 6 elevado ao quadrado é 36 e t ao quadrado é t ao quadrado, e t elevado ao quadrado é t ao quadrado, né? Aqui 8t, então quando tu levar ao quadrado vai dar 64 t elevado ao quadrado. Muito lindo, muito belo. Daqui o que eu posso tirar? Eu posso tirar o t ao quadrado em evidência, eu só não sei por que ele jogou uma linha para baixo, que não era para ter feito. Então tá aí. Posso tirar o meu t ao quadrado em evidência, e se eu posso, eu vou fazer isso, obviamente. Então, vou copiar isso como referência. Nem sei se precisava. Então, tirando o t ao quadrado em evidência, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 36 mais 64, né? Então, bota assim. 36 mais 64 vezes t elevado ao quadrado. Lindo e belo, não é mesmo? É mesmo. Então aqui, fazer essa soma, né? Próxima coisa.
tu vai ficar com o quê? 36 mais 64 é 100, né? Até onde eu sei, se eu não me engano, é 100. Então, 100t ao quadrado. O que dá para fazer agora? Tira a raiz quadrada de todos esses fatores, no caso, ou parcelas, ou termos, deve ser termos, né? Então, tirando a raiz quadrada aqui em ambos os lados dessa igualdade, tu vai ficar com raiz quadrada de 40 elevado ao quadrado é 40 igual. Aqui eu tenho uma multiplicação, então tu pode tirar a raiz quadrada disso tudo, tu vai ficar com raiz quadrada de 100 vezes t ao quadrado, que vai ser 10t. E o valor negativo da raiz quadrada? Aqui a gente está falando em uma medida de distância, então não, valor negativo não, a gente não vai usar, não tem porquê. Então a gente desconsidera, já que tu já tá tratando a distância, né? Não tem distância negativa aí. Então, isolando t, dividindo ambos os lados aí por 10, eu vou ficar com t igual a 4. Muito bem, muito belo, coisa linda. Então o tempo é 4 segundos para que a distância entre essas duas partículas seja de 40 metros. Vamos verificar isso. Vamos para o gabarito. Aí, resposta. T igual a 4 segundos. É muito tranquilo ver que isso aqui é um triângulo. Tu pode olhar para mim resolvendo isso aqui e falar, é fácil mesmo, e ele nem teve dificuldade em montar essa questão. Não é verdade. Como eu já disse, eu já resolvi um livro, dá pra dizer que eu resolvi 2 livros de ensino médio, porque um foi um livro meio difícil, mediano, assim, meia boca, mas eu resolvi ele inteiro. E outro agora, né, um livro que eu comecei a resolver ali, que já passei por essa parte de Física 1, ou na verdade Física do primeiro ano, né. Então, nesse meio tempo de vida que eu tive, eu já resolvi 2 livros de ensino médio, pelo menos de Física do primeiro ano. Então, essas questões que nessa daqui, eu tive dificuldade da primeira vez que eu vi essa questão, então eu não lembrava de como fazer ela certinho, 100%, mas eu já resolvi uma questão parecida com essa. E de novo, eu nunca fiz questão de decorar nada. Decorar uma questão cara, só se for um clássico da física, e daí tu não quer decorar, tu quer aprender a fazer e tu quer entender como fazer, né? É muito melhor que simplesmente decorar aquela questão em específico. Foi o que aconteceu com essa daqui. Essa daqui, como eu já fiz há muito tempo, uma questão parecida com essa. Então, automaticamente eu vi aqui e falei, isso aí é um triângulo e a hipotenusa e tudo mais. Vamos ver como é que a gente chega na resposta a partir desse pequena fração aí da resposta dessa questão, de como resolver ela. Tá? Então tá aí, t igual a 4 segundos. Mas vamos voltar para as questões, e como eu disse, isso aqui vai demorar um pouco. Eu já me acostumei, já aceitei que a gente vai demorar a resolver esse livro. Então, por que não fazer isso direito, né? Primeira coisa, aqui, eu descartei, quando eu tirei a raiz quadrada aqui dos dois lados, eu descartei a parte negativa, né? A gente está trabalhando com uma medida de distância, não tem porquê, não faz sentido nenhum, então a gente descarta. Mas, o que mais que eu fiz aqui? Bom, eu tirei a raiz quadrada de 40 elevado ao quadrado. E eu simplesmente disse que era 40, né? Simplifiquei as coisas. Como é que tu pode olhar para isso? Porque eu sei que tem pessoas que têm dúvida desse tipo de coisa aqui. Então eu vou tomar um tempo agora para explicar do meu jeito como resolver essas questões aí, como tu olha para isso daí. Então temos 40 elevado ao quadrado. Beleza, lindo e belo. Se eu pego e tiro a raiz quadrada disso, então eu não posso botar o sinal de igual aqui, né? Não. Tenho 40 ao quadrado. Eu vou tirar a raiz quadrada. Vamos ver se eu tenho o símbolo aqui. Espero que eu tenha. Tem. Tá aí. Raiz quadrada de 40 elevado ao quadrado. Vou ter que colocar entre parênteses aqui para ficar claro o que eu estou fazendo. Então, pronto. Como é que tu olha para uma coisa dessas? Tu pode olhar para esse 40 elevado ao quadrado e reescrever essa raiz aí de outra forma. Tu pode escrever como sendo raiz quadrada de
40 vezes 40. E aí tu vai dizer, mas de que isso me ajuda? Raiz quadrada de 40 vezes 40. No que isso vai me ajudar? Bom, veja bem. 40 vezes 40, vamos puxar para cá. Vamos fazendo aos poucos isso daqui, tá? Não, olha, não foi, ó, que bococa. Tem que dar o enter aqui. Tu tem uma das propriedades da raiz quadrada que tu viu no ensino fundamental e agora eu sei que tu já viu isso no ensino fundamental e se tu não lembra, tu tem que revisar ou esperar eu chegar nessa parte nos vídeos que eu tô resolvendo. Mas tu pode escrever essa multiplicação como sendo raiz quadrada de 40 vezes raiz quadrada de 40. É que eu vou copiar a raiz aqui porque a gente vai usar bastante, então. Vezes raiz quadrada de 40. Muito bem. Então, pegando esta parte, a gente desce para baixo de novo, né? Descer para baixo, subir para cima. Coisas legais de fazer. Isso aqui é o que? Raiz quadrada de 40 é... Eu sei a raiz quadrada de 40. Número vezes ele mesmo, que é 40. Ah, calculadora aqui. 40 raiz quadrada. Cadê a minha porcaria da raiz? Ai, cara, o cara tem que inventar moda, né? Seria você? É, raiz quadrada é você. 6,32. Putz, que os parícios. Não parece bom, hein? Nossa, só me compliquei a vida, né? Abrir em duas aqui não foi a melhor coisa do mundo. Então, dá pra fazer, mas não é muito agradável. O que eu poderia fazer aqui então? Já que eu tô nessa situação e a gente chegou até aqui. Raiz quadrada é 40, eu posso abrir mais. Isso daqui... Nossa, não vai chegar numa coisa boa. Só pra não dizer o seguinte, o que eu não quero falar é assim. O expoente é 2, o expoente da raiz quadrada é 2 aqui, então corta um com o outro, cancela e sobra só o 40. Eu não quero falar isso, tá? Então, para mim não falar isso, que não é útil para te entender as coisas que tá acontecendo, vamos sofrer um pouco mais. Então, vamos abrir isso daqui um pouco mais. Raiz quadrada de 40 é a mesma coisa, mesmíssima coisa que... Vamos abrir isso, copia você, vamos copiar só você. Nossa, tem uma abertura atrás da outra, né? Não tem problema, a gente não tem pressa, isso aqui é importante. Então, a raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que a gente escrever raiz quadrada. Deixa eu só copiar esse símbolo aqui. E 40, como é que eu reescrevo o 40? Abre e fecha parênteses, 40 é 4 vezes 10. É um jeito, né? Ou 2 vezes 20, mas 2 vezes 20 também não me ajuda. 4 vezes 10 já ajuda um pouquinho. Então o que eu farei aqui? 4 vezes 10, a gente pega essa parte e vai para baixo. Eu vou perder esse tempo porque isso aqui é uma coisa útil para depois. Então agora isso aqui fica raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 10. A gente já viu que dá para fazer isso daí, né? Separar as raízes e tudo mais. Fazer uma multiplicação delas. Quando o expoente é o mesmo aqui da raiz, né? Que aqui é o 2. Então é isso. Então isso aqui é raiz quadrada de 4. Vamos copiar você. Vezes raiz quadrada de 10. Aí tu vai me dizer assim, mas coisa boa, né? Grande coisa ter feito isso. E eu digo, realmente é uma grande coisa ter feito isso. Por quê? Porque a raiz quadrada do 4 aí, ó, vamos pegar só essa parte. Raiz quadrada do 4 é 2. Então, se eu colocar isso igual,
Vou colocar aqui. Isso aqui é 2. E fica 2 vezes raiz quadrada de 10. Nossa, que mudança incrível que tu fez. É, uma mudança incrível só para não dizer para ti. Corta o 2 com o expoente aqui da raiz. Mas eu ainda vou achar outro jeito de explicar isso. Então, a gente fica com isso. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 10 é 2 vezes raiz de 10. Que dá para mim escrever simplesmente assim. 2 raiz de 10, mesma coisa, tá? Forma mais simplificada de escrever. Muito bem. E para que isso? Porque no final das contas, isso daí, esse 2 raiz de 10, é igual a raiz quadrada de 40, que foi onde a gente parou aqui, ó. A gente chegou nessa parte, teve que parar, não é mesmo? Para poder simplificar mais as coisas. Então, voltamos para cá. E aqui agora eu sei que eu posso escrever isso aí como sendo 2 raiz quadrada de 10 vezes a mesma coisa, né? 2 raiz quadrada de 10. Nossa, que volta. Para isso? Sério? É, para isso. Por quê? Agora, agora a gente vai resolver isso daqui. Isso é uma multiplicação. A ordem dos fatores não vai alterar o valor, né? Não vai alterar o produto. Então, eu posso fazer 2 vezes 2 vezes raiz de 10 vezes raiz de 10. Eu posso alterar a ordem dessas multiplicações, que a resposta vai continuar sendo a mesma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. É isso que eu vou fazer. Vezes raiz quadrada de 10. Então eu escolhi fazer nessa ordem essas multiplicações. Sei que não vai alterar o valor final. Então, o que eu vou fazer agora? Vou copiar isso daqui como referência e a gente vai seguir resolvendo. Então, 2 vezes 2 é 4. Isso é vezes raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. Você sabe muito bem que eu agora fazer essa multiplicação aqui, eu posso juntar tudo dentro de uma raiz só. E nossa, mas que complicação para tão pouco. É uma complicação para tão pouco, né? Então aqui eu posso juntar tudo na mesma raiz. Estou multiplicando duas raízes que o expoente é o mesmo. Então aqui ficaria 10 vezes 10. Opa, tá faltando 4. E vezes o 4. Então 4 vezes a raiz quadrada de 10 vezes 10. Posso fazer assim? Pode. Então vamos pegar essa parte aqui e vamos ver o que dá. Ctrl C, Ctrl V. Isso aqui é igual a 4 que multiplica a raiz quadrada de quem? De 100. 10 vezes 10 é 100. Tu sabe quanto é que é a raiz quadrada de 100? Tu sabe, né? É 10. Então, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 10, que é 40. Nossa, tudo isso aqui, para ti não me dizer, simplifica os expoentes. É, tudo isso, para mim não te falar que é só simplificar os expoentes. Porque no final das contas, tu não vai precisar pensar nisso tudo que toda vez que tu for tirar uma raiz quadrada, né, de um número elevado ao quadrado. Tu não vai precisar fazer toda essa volta aqui. Tu simplesmente, quando tu tirar a raiz, tu só escreve o número, né? Basta escrevê-lo. Então, se a gente copiar não, né? Não tem o que copiar mais. Cadê? Se a gente olhar para isso daqui, agora a gente tranquilamente pode falar que isso... Opa! Cara, isso aqui já tá começando a me irritar no Office. Cara. Se eu tivesse pago por essa porcaria, eu estaria muito triste. Isso aqui é igual a 40.
E a gente sabe que é 40 porque a gente simplificou os expoentes? Não, 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 não foi isso que a gente fez. A gente fez toda uma volta para mostrar que isso aqui é 40, tá? Para chegar na mesma resposta sem ter que dizer que está simplificando o expoente. Corta aqui, corta aqui. Não, isso é feio, isso não vai te ajudar no futuro. É um atalho, é um recurso que os professores usam porque estão muito cansados para ficar explicando esse tipo de coisa. A maior parte da turma não está nem aí. Então eu só perderia tempo escrevendo isso no quadro. Mas aqui não é uma sala de aula. Eu não estou nem aí pro tempo perdido. Eu não me importo nem um pouco se tu vai prestar atenção nisso ou não. Então, eu estou fazendo o máximo que eu posso com as ferramentas que eu tenho. Então, vamos lá. Então esse é um jeito de não dizer que corta os expoentes, tá? Esse é um jeito. Outro jeito, vamos ver, se eu não me engano tem. Tem uma regra, elevar ao quadrado. Como é que eu faço? Tem uma regrinha de expoentes, cara. Pô, eu me esqueci. Quem tá na sombra passa pro sol, quem tá no sol passa pra sombra. Se eu não me engano é isso. Então, pegar essa mesma coisa aqui, vou pegar você, vamos colar aqui embaixo, se for, né? Cola aqui. Escrever isso é a mesma coisa que escrever 40. Peraí que agora eu vou ter que inserir uma equação aqui. 40, na equação não, mas uma fórmula. Elevado, aqui bota parênteses, a 2 dividido por 2. Se eu não me engano é isso. Desse jeito que tu olha para essa coisa também. Exato. Bem assim. Então, isso daqui, escrever isso é equivalente a escrever isso daqui. 40 elevado a 2 dividido por 2. Quem é o 2? Esse aqui, o pedaço aqui ficou feia, né? Quem é esse 2 aqui, que está em cima? É esse expoente aqui, ó, que está elevado ao quadrado. E o outro 2 que está aqui dentro, tu não está vendo, mas no teu caderno tu pode escrever explicitamente ele aqui. É esse 2 que está embaixo. Então, já dizia o Grings, quem está na sombra, ou seja, quem está aqui dentro. Vamos pegar o Paint aqui, vamos escrever no Paint. Porque esse é um assunto importante, tá? Eu não pararia, eu não perderia tempo com isso daqui se tu não fosse usar isso aqui em outros lugares. Esse tipo de conhecimento. Eu não perderia o tempo que eu estou perdendo falando sobre isso. É tão importante que é para te fazer algumas simplificações depois, ali quando for resolver outras coisas. Então, raiz quadrada, a gente não precisa escrever o 2 aqui, tá? A gente não tem a necessidade de escrever o expoente porque o símbolo já está aqui. Raiz quadrada é isso, raiz cúbica, raiz quarta, aí tudo bem, tu tem que colocar os expoentes porque são é o cubo, é o quarto. Então, tu tem o 2 aqui, se tu tiver um número aqui dentro dessa raiz, agora tu vai entender o que é que está na sombra passa para o sol, que o Grings falava tanto. Se tu tiver um número aqui, x, só o x, tá? Qual é que é o expoente? Vamos botar ao cubo, então. X elevado ao cubo. Tu tá procurando a raiz quadrada do x elevado ao cubo. Beleza. Como que tu pode reescrever isso daqui, que é equivalente a isso? Se tu jogar numa calculadora, tu vai obter a mesma resposta do que desse jeito aqui. É tu escrever a tua base, ó, o x. Agora o expoente dele, quem tá na sombra, ó, tá vendo? Por que da sombra? Ó, porque aqui cara, que coisa boba, mas foi o jeito que eu gravei isso, tá? Então quem tá na sombra passa pro sol e quem tá no sol aqui fora sofrendo passa pra sombra. Então o 3 vem cá pra cima do expoente e o 2 vem aqui pra baixo. É equivalente escrever tanto desse jeito quanto do que tá aqui do lado direito da nossa igualdade. Tanto faz um como o outro. Mas por que eu mudaria a maneira de escrever? Depende do que tu precisa para resolver uma questão. Às vezes é conveniente tu ter o x aqui elevado a 3 meios, em outras vezes é conveniente que ele esteja escrito nessa forma
de raiz aqui, raiz quadrada, porque quando for fazer essas multiplicações, essas coisas aqui, tu pode fazer, ó, já tá o símbolo ali, fica bem mais fácil de trabalhar nesse caso aqui dessa forma do que com os expoentes. Só que assim, ó, se tu notar bem, se tu parar para olhar, seguindo essa regra de escrever algo equivalente, aqui já automaticamente tu vai ter 2 dividido por 2, que vai ser 1. Logo, isso aqui vai ser 40 elevado a 1, né? Que é igual a 40. Então, direto. Então, só de saber essa regra aqui, só de saber isso daqui, tu faz direto isso, faz essa simplificação. E, assim, por que que eu tô me forçando a não falar, corta esse 2 com esse 2 aqui da raiz quadrada? Porque isso não te ajuda no futuro, mas não te ajuda mesmo. Tu vai pegar, por exemplo, se for fazer um curso de física lá, ou de cálculo, de matemática lá, ou vai fazer tuas aulas de cálculo, vai ter questões que tu precisa olhar para ela, para as coisas e falar, tá, aqui eu preciso fazer uma simplificação, aqui eu preciso escrever essa raiz quadrada na forma de expoente aqui, eu não quero ela na forma de raiz, eu quero que fique na forma de expoente. E tem outras que tu vai ter que fazer o contrário, tu vai olhar para o número que está escrito, tem um expoente e vai falar, cara, se eu mudar isso daqui, se eu escrever isso na forma de raiz quadrada ali, ou de raiz, não precisa ser raiz quadrada, eu consigo fazer uma simplificação e acabo de resolver o problema com 3 ou 4 linhas, né? E se tu escolhesse outra forma, bom, é só tu olhar para minha questão aqui, né? Deixa eu fechar isso aqui. É para essa aqui mesmo. Se tu olhar para cá, se tu escolher outra forma para fazer as simplificações, olha o trabalho que eu tive para chegar na mesma coisa do que essa regra miserável aqui garante que dá para te fazer. Olha só, uma linha eu cheguei na resposta. E aqui olha quantas linhas eu gastei para chegar na mesma coisa. Então, vale a pena saber essa regrinha para decorar a questão de como é que tu muda o expoente. Quem está no sol passa para a sombra, quem está na sombra passa para o sol. Simples assim. Tá vendo? E nada dessa coisa de corta aqui com corta aqui, ó. Não, não tem nada de cortar, cara. Isso aí só te prejudica, só te atrasa depois. No início pode parecer legal, mas me ajuda a decorar como fazer, mas ajuda só um pouquinho, sabe? Atrapalha muito mais do que ajuda. Tu vai resolver questões que para outras pessoas ou para ti mesmo seriam muito mais complicadas se tu tivesse pensar que nem eu, assim, resolver as questões do meu jeito. Vai ser muito mais fácil no futuro. Tu pode ter dificuldade com as questões e tudo mais, mas essa parte não vai ser uma dificuldade na tua vida. Esse tipo de simplificação, quando tu olhar uma integral, uma derivada, se tu chegar numa graduação, tu vai olhar para aquilo e falar, essas primeiras questões, ele tem umas simplificaçõezinhas que facilita muito a resolução da questão. Então, quando tu tiver que demonstrar alguma coisa que pedir para demonstrar, não tem essa de corta aqui, corta ali. Isso não existe, sabe? Tu não vai usar esse tipo de coisa. Então, siga o meu conselho, ou desse jeito aqui, ou decora a regrinha, ou faz pelo menos uma dessas aqui. Para mostrar por que a raiz quadrada de 40 ao quadrado é igual a 40, tá? Tu pode fazer desse jeito, todo esse trabalho. Ou decora a regrinha, pô. É uma regra a mais na vida, mas é uma regra útil essa daqui pro teu futuro. Então, tendo explicado isso, né? Que isso aqui eu sei que é um problema, sei que é uma dificuldade para muitas pessoinhas, como foi para mim. Então não custa nada a gente perder um tempo. Tá bom? Vamos fechar essa porcaria aqui. E vamos para a próxima questão, que é a 25, da VUNESP. Cara, eu erro muito a questão da da VUNESP, cara, nos livros, eu não sei porquê. Uma bola desloca-se em trajetória retilínea com velocidade constante sobre um plano horizontal transparente. Com o sol a pino, a sombra da bola é projetada verticalmente sobre o plano inclinado. Como mostra a figura.
Ah, tá. Sobre o plano inclinado. Então, legal. Aqui a parte de cima é retinha aqui e ela tá se deslocando para a direita e aqui a sombra dela vai bater certinho aqui embaixo. Pá. Muito bem. Então tá aí. Só isso. O que mais que a gente precisa saber? Nessas condições, a sombra desloca-se sobre o plano inclinado em pois é, né? E aí, se desloca sobre ele como? Em movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo igual ao da velocidade da bola? Bom, lembra que velocidade é variação da distância pelo intervalo de tempo. Então, é isso que a gente precisa lembrar. As distâncias aqui em que a sombra vai bater no plano inclinado são as mesmas? Vão se manter constantes? Porque aqui ela está se deslocando em linha reta, ó, bonitinha. E os raios estão aqui, perpendiculares à superfície. Isso garante que as distâncias vão ser as mesmas? Acho que sim, né? Creio eu, porque a distância aqui... Vamos dar uma olhada melhor aqui. Vamos para o Paint. Vamos para o Paint. Às vezes é necessário desenhar e a gente vai desenhar. Então aqui eu tenho plano. E aqui eu tenho outro. Legal, legal. Agora os raios soláricos. Vamos pegar essa cor aí. Eu sou daltônico, então cor esquece, né? Mas vamos lá. Supondo que isso aqui seja perpendicular, ou seja, quando a bola passa por esse ponto, a sombra vai bater aqui embaixo. Aqui, nesse segundo ponto, a sombra bateria aqui. Aqui no terceiro ponto, considerando distâncias iguais em cima, ela bate aqui. Cara, tem uma... eu acredito que sim, a distância vai ser a mesma. Demonstre. São triângulos, né, cara? O que forma aqui esse raio, né, que chega até aqui a sombra, forma um triângulo, aqui vai formar outro, um pouco menor, mas o ângulo aqui é o mesmo. Se o ângulo é o mesmo, eles são alguma coisa parecida, eu já me esqueci o nome. Lamento, mas é semelhantes, são semelhantes. O ângulo continua sendo o mesmo. Então, essas alturas vão diminuir um pouco. Se são triângulos semelhantes, quer dizer que essas distâncias aqui, você é a mesma coisa que você, eu acho. Vai ser a mesma coisa? Tá, eu tô num caminho aí, né? São triângulos semelhantes. Essa altura H aqui vai diminuindo, né? Esse H aqui eu vou ter H linha depois. E daqui eu vou ter H duas linhas. Duas linhas aqui. Feinho, mas tá aí, tá? Mas essas distâncias, eu acho que vão ser as mesmas. Agora esse demonstre aí já me quebrou, né, pô? Vamos com calma aí também, não vamos exagerar. Mas é um bom palpite, tá? Então a velocidade aqui. Agora, uma coisa é falar, tem que tomar cuidado aqui, porque olha a primeira afirmação: movimento retilíneo uniforme. Vamos lá. Nessas condições, a sombra desloca-se sobre o plano inclinado em movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo igual ao da velocidade da bola. Não é o mesmo. Porque essa distância aqui, ó, dessa negócio inclinado é maior, essa distância aqui vai ser maior do que essa distância aqui de cima, ó. Daqui até aqui.
Isso daqui é maior, tranquilamente é maior. Então não precisa nem se esforçar muito para notar isso, né? Porque essa barrinha aqui está inclinada. Quanto mais inclinada ela tiver, maior vai ser a distância entre esses dois pontos aqui, né? Aqui e aqui. Quanto mais inclinada for a barrinha em relação a essa daqui, ó. Então, a distância não é a mesma, logo a velocidade não é a mesma. Porque velocidade é variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o mesmo, mas as distâncias que a sombra e a bolinha estão percorrendo nesse mesmo intervalo de tempo são diferentes. Então, não. Letra A não é. Mesmo, não é, a velocidade não tem o mesmo módulo. Aqui, movimento retilíneo uniforme com velocidades de módulo menor que a da velocidade da bola. Não, menor não é, porque a velocidade é maior, a da sombra, ela está se deslocando uma distância maior no mesmo intervalo de tempo, então não tem como a velocidade ser menor. Se a velocidade é o deslocamento pelo intervalo de tempo, não tem como ser menor. Letra C, movimento retilíneo uniforme com velocidade de módulo maior que o da velocidade da bola. Letra C. Simples assim. Então, até vamos colocar... onde é que eu coloco a resposta? Coloco bem em cima, né? É o padrão, eu acho. É 24, quando é desse tipo aí. É o colchetes, letra C. Vamos ver a letra D e aí aqui para ter uma noção se tem mais alguma coisa. Movimento retilíneo uniformemente variado. Não, variado não é. A velocidade da bolinha é constante, então a da sombra também vai ser constante. Com velocidade de módulo crescente. Não, a velocidade não cresce. O movimento retilíneo uniformemente variado com velocidade de módulo decrescente. Não, também não. Nope, nope. Letra C. Vamos ver se tá certo. Tá aí o desenho. Vamos ver se ele vai demonstrar alguma coisa aqui na resposta. Não vai demonstrar coisa nenhuma. Ele simplesmente vai dar a resposta. Ah, não. Não vai não. Ele vai fazer o desenho. Olha só o menino, hein? Aham. Vai fazer. Tá, e ele pegou triângulos. Legal. Então essas distâncias vão ser as mesmas, de linha. Muito bem. Tá, ele diz? Não, ainda não. Em iguais intervalos de tempo, os deslocamentos da bola D são iguais e os da sombra D' também. Entretanto, D' é maior do que D. Sim, né? Porque é inclinado aqui, não precisa fazer muito esforço aí para descobrir isso. Portanto, o movimento da sombra é retilíneo e uniforme, porém mais rápido que o da bola. Então a resposta é a letra C. Aqui o legal é que ele dividiu no meio, daí tem os triângulozinhos aqui, fica bem mais agradável de ver do que o que eu fiz. Mas aí, eu fico feliz, cara. Eu não conseguiria responder essa questão alguns anos atrás. Não conseguiria. Então, hoje em dia até fico bem feliz em conseguir fazer esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos pra... Vamos ver se tá gravando. Tá gravando. Vamos voltar pra cá. Então, 26. Vamos apagar isso daqui. Vamos pra questão 26. 26 mesmo? Mas essa aqui é 24. Ou será que eu errei a questão? Dá uma olhada. Acho... Não, 25. Então... Ah, tá. 24 é o da... A da bolinha é 25. Eu não copiei nada, tá certo. Ih, boca. Bobo mesmo. Então tá, 25, letra C. E aqui vamos apagar aqui para não ficar esse coisa feio, né? Tá aí, fizemos duas questões até agora. Mas pelo menos a gente fez isso daqui, ó. Olhou para essa raiz quadrada elevada ao quadrado e entendeu por que fica só o número dentro da raiz, né?
E a gente viu isso de duas formas. A primeira é mostrando, né, abrindo e fazendo um monte de volta para chegar numa simplificação agradável, né, e mostrar aí. Tu pode pegar outros valores, tá? Não precisa ser o 40, pode pegar raiz quadrada de 30 elevado ao quadrado e tentar fazer as manipulações até tu conseguir chegar no 30 só. Então, dá para fazer? Dá para fazer. Muito parecido com o que a gente fez aqui. Faria mais rápido? Faria, eu acho que agora a gente sabe. Tem uma manha. Precisa? Acho que não, né? 26. Tá aí, 26. Vamos ver o que ele pede para nós aí na 26. O movimento de um carro que viaja a 100 km por hora ao longo de uma estrada retilínea é observado por meio de um radar. Lindo, né? E eu que fiquei preso naquela questão do radar lá por quase 1h30. Bom, na tela do aparelho, o carro é caracterizado por um ponto que se desloca 36 centímetros enquanto o carro percorre 5 quilômetros. Qual a velocidade do ponto na tela do radar? Ok, temos aí que o movimento de um carro que viaja a 100 km por hora, então a velocidade do carro em relação à pista, ao asfalto lá, é 100 km por hora. Então a gente vai anotar isso, 100 km por hora. Muito bem. Ao longo de uma estrada é observado por meio de um radar. Na tela do aparelho, o carro é caracterizado por um ponto que se desloca 36 centímetros enquanto o carro percorre 5 km. Então, a distância no asfalto que o carro percorre é 5 km, enquanto isso o meu D', que seria no radar, é igual a 36 centímetros. Ele quer saber qual é que é a velocidade do ponto, né, da bolinha no radar, né? Enquanto o carro percorre. Qual a velocidade do ponto na tela do radar? Bom, aqui a gente vai usar hora, não é uma boa unidade, tá? Segundo é uma unidade agradável para a gente olhar esse deslocamento na tela do radar. Segundo é bem melhor do que hora. Outra coisa, o tempo que a bolinha demora para se deslocar esses 36 segundos é o mesmo tempo que o carro leva para se deslocar esses 5 km. Então, o tempo a gente já sabe que é o mesmo e a gente já sabe que não quer hora, aí a unidade não é boa para trabalhar. Então, primeira coisa, a gente vai tentar descobrir qual é que é esse tempo aí que o carro levou para se deslocar os 5 km. Então, a gente sabe que velocidade, aqui é 100 metros por segundo, é igual à distância percorrida, que nesse caso é 5 km, 5 km divididos pelo tempo que a gente não sabe, mas que a gente sabe que é o mesmo aqui para percorrer esses 36 centímetros. E aqui eu botei metros por segundo, não faz nem sentido, é quilômetro por hora, pô, eu tô viajando aí. Tá, 100 km por hora. Imagina 100 metros por segundo, num segundo 100 metros, pô. Se a velocidade de 36 km por hora é 10 metros por segundo, 72 km por hora seria 20 metros por segundo. Imagina 100. 100 metros por segundo, pô, velocidade bem considerável. Hein? Bem considerável para um carro, poxa. Tá. Enfim, aqui, agora a próxima coisa que a gente vai fazer é simplifica esses quilômetros aqui, né? Dos dois lados. Trata ele como se fosse um número, aí tu consegue dividir por quilômetro. Mentalmente, tu não vai fazer isso, né? Tu não vai dividir ambos os lados por quilômetro. Faz isso mentalmente e simplifica a unidade, tá? Pra te não errar. É só pra te não errar as coisas, tá? Então, a gente vai ficar com... Aqui eu vou multiplicar por t em ambos os lados, e t é um tempo, tá? Não sei quanto que é, mas é um valor de tempo. Quilômetro foi simplificados,
Então eu vou ficar com 100t igual a 5 horas. Hora estava dividindo aqui embaixo, de algum jeito mágico ela veio parar aqui, certo? Pensa que é um número, aí tu, vai lá, multiplicou, estava dividindo, passou multiplicando, que loucura, né? Não passou multiplicando, eu não posso falar isso, eu já discuti que não se fala uma coisa dessa. Para número, tá? Isso aqui é uma unidade. Então, vamos tomar essa liberdade e me dar esse desconto aí. A unidade, realmente isso não está acontecendo mesmo, mas ela veio parar magicamente aqui. Por enquanto é o que eu sei, né? Vamos lá. Então, 5 horas. 5 horas são horas, hein? Ctrl C. 5 horas, 1 hora aqui é 3.600 segundos, que é um tempo mais agradável de trabalhar. E isso aqui é vezes, ok. Então, dividindo ambos os lados por 100, a gente simplifica aqui, eu fico com t igual a 5 vezes 36. Talvez segundos não seja a melhor unidade, talvez minutos. Mas não sei, vamos deixar em segundos, que tá melhor do que em horas lá, que dá um valor muito pequeno, que ser 5 sobre 100, que é 0,05 horas o tempo, mas em segundos vai dar uma coisa um pouco maior. E 5 vezes 36 vai ser o que? Eu não sei. Então a gente descobre aqui. Vezes 5, 180. 180, legal. Tempo igual a 180 segundos. E eu não botei o igual, né? Pronto. É uma boa unidade? É, mas 180 segundos, 1 minuto é 60 segundos, então 18 dividido por 60, 180 dividido por 60 é a mesma coisa que 18 dividido por 6. Estou fazendo mentalmente, você pode fazer no caderno para verificar. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 minutos, 180 segundos. Mesmíssima coisa. Então acho que é aí. Talvez a resposta esteja em minutos mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa para marcar. Não, já pulou para a próxima página. Não tem nada para marcar, eu acho. Não, tem só 27 depois. Então, ou 3 minutos ou 180 segundos. O que ele vai dizer? Não sei. Resolução. No mesmo intervalo de tempo, o carro percorre 5 km com velocidade de 100 km por hora e o ponto da tela radar percorre 36 centímetros. Ah, tá, ele quer a velocidade. O bobo achou só o tempo até agora. Que coisa boa, né? Então vai ser segundos mesmo, 180. A gente vai usar segundos para ficar melhor. Então, 36 centímetros. Então vamos usar isso. Ou talvez minutos. Qual que seria essa minha velocidade linha aí do ponto em relação ao radar? Isso é 36 centímetros. 36 centímetros dividido. Qual tempo eu uso, cara? 180, que é 5 vezes 36. Eu vou usar isso aqui, hein? Eu vou usar isso aqui. Vai dar pra fazer uma simplificaçãozinha legal aqui, hein? Ctrl V. 5 vezes 36. Então essa velocidade linha aí vai ser o quê? Tenho 36 na parte de cima da fração. Tenho 36 na parte de baixo. Simplifica. Isso aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 5. Então 1 centímetro dividido por 5 segundos. 1 por 5 dá 0,2.
0,2 centímetro por segundo. E essa é a velocidade. Que legal, né? É uma velocidadezinha legal. Então, vamos verificar lá. Aí você viu a resposta. Eu não vi a resposta. Eu não vi. Pode até que ele use minuto para incomodar. Não, e ainda entregou em milímetro por segundo. Puta que... Bom, tá, a gente não pode reclamar. Vamos lá. Vamos pensar assim. Tu tem que se acostumar a fazer conversão de unidade. Tu tem que se acostumar a trabalhar com várias unidades diferentes. Tu poderia trabalhar em centímetro por minuto. Aqui ele está trabalhando em milímetro por segundo. Então, 2 milímetros por segundo. É isso. A gente chega nessa resposta. Peraí, deixa eu voltar aqui. A gente passa desse centímetro para milímetro. A gente chega nisso. Chegamos. Certamente que chegamos. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Inserir a nossa formulazinha. Joga aqui para dentro. Eu quero que isso daqui fique na parte de cima, então vou botar entre parênteses. Fecha aqui, abre aqui. Eu quero que isso fique na parte de cima, então, muito bem. 0,2 centímetros por segundo. A única coisa que eu quero mudar é centímetro para milímetro, então eu vou multiplicar essa minha fração aí por coisas equivalentes, né? Então, o que eu tenho aqui? Tem que abrir parênteses. Parte de cima vai ser milímetros. 10 milímetro dividido por algo equivalente, que seria 1 centímetro. É isso. Então, fazendo essa pequena multiplicação aí, centímetro simplifica, vai-se embora, adeus, tchau e graças, e vai ficar 0,2 vezes 10 milímetros dividido por segundo. Só isso. Então 0,2, essa minha velocidade velhinha aí vai ser quanto? Vai ser 0,2 vezes 10 dá 2 milímetros por segundo. E aí chegamos à mesma resposta do gabarito, tá? Não tem problema nenhum, são equivalentes as respostas, mas a gente sempre vai tentar chegar na resposta do gabarito. Até porque é um treino e tu tem que aprender a fazer essas conversões. Isso aqui não pode ser um problema para ti. Pode ser um negócio chato. Tu pode olhar e falar assim, nossa, mais uma conversão. É melhor tu ter esse pensamento e tu desgostar de fazer essas coisas do que tu olhar e falar, cara, como é mesmo que faz? Então, esse método aqui que eu prefiro usar, né? Que não fui eu que inventei, obviamente, mas eu acho que é muito mais útil para te fazer as conversões de qualquer unidade para qualquer unidade. É muito mais tranquilo do que de qualquer unidade, não, né? Não vai converter de litros para metros, mas tu entendeu, tá? De unidades equivalentes aqui, coisas equivalentes, centímetro para milímetro, centímetro para quilômetro e tudo mais. Tu multiplica e divide por algo equivalente. Tu sempre vai estar dividindo, aqui nesse caso, por algo que vai simplificar com a tua unidade que está na parte de cima da fração. Então, centímetro, tu quer sumir com isso daqui, tu vai dividir por 1 centímetro. Aí simplifica. E vai multiplicar pelo que tu quer colocar, que nesse caso é milímetro, né? Tu quer trocar de centímetro para milímetro. Então é isso, simples método. E vamos para a próxima, né? 27, se eu não me engano. Eu não gosto de me enganar, cara. É triste quando o cara se engana. Mas deve ser a questão 27. Nossa, é pequena, né? A gente sublinhou tudo, né, cara? É uma vontade de aprender mesmo, pô. É só escrever no caderno, cara. Eu não gosto disso porque eu pegava os livros e, sabe, tu tem que pegar livro na biblioteca, né?
para te usar, e tinha gente, cara, que exagerava, né? Riscava tudo o livro. Tu precisa usar aquela porcaria. Outra pessoa antes de ti arrebentou com o livro. E tu fala, poxa, pra quê, né, cara? Então tá, em determinado instante da empolgante final da corrida de São Silvestre, olha só, o autor tá engraçado hoje, né? Empolgante mesmo. Final da corrida. Parece alguém que não quer escrever o enunciado da questão e fala: em determinado instante da empolgante final da corrida de São Silvestre, realizada em 31 de dezembro de 1997, o paranaense Emerson Iserben estava 25 metros atrás do favorito, o queniano Paul Tergat, quando numa reação espetacular imprimiu uma velocidade escalar constante de 7,7 metros por segundo. Constante, hein? Olha só. Ultrapassando Tergat e vencendo a prova com uma vantagem de 75 metros. Essa questão não vai ser tão agradável assim. Admitindo que a velocidade escalar de Tergat se manteve constante igual a 5,2 metros por segundo, calcule o intervalo de tempo decorrido desde o instante em que Iserben reagiu, imprimindo a velocidade escalar de 7,7 metros por segundo, até o instante em que cruzou a linha de chegada. Ok, tá bom, tudo bem, é isso aí. Vamos começar por onde? Vamos escrever as equações horárias da posição dos dois. Então, SA vai ser quem? E aí esse meu A aqui eu estou usando, esse é o cara que passou o outro, tá? Então, e venceu lá. O SA vai ser posição inicial dele. Vamos para as informações que o enunciado deu. Ele estava 25 metros atrás do favorito, o queniano Paul Tergat, quando numa reação espetacular imprimiu uma velocidade escalar constante de 7,7 metros por segundo, ultrapassando Tergat e vencendo a prova com a vantagem de 75 metros. Admitindo que a velocidade do outro permaneceu constante também, a 5,2, calcule o intervalo de tempo decorrido desde o instante em que Iserben reagiu, imprimindo a velocidade escalar, ali até o instante que cruzou a linha de chegada. Então tá. Legal. Primeira coisa então é escrever as equações. Nesse meu primeiro caso aí, em que ele estava atrás do outro, a velocidade, a posição inicial dele eu vou considerar como sendo zero, tá? Ele está 0 e o outro está 25 metros à frente dele. Então a velocidade dele é 7,7, né? Deu uma loucura lá e começou a correr, tá? E o B, o S do B aqui, do Tergat, como é que é o nome dos dois? Eu podia botar o E e o Poltergat, E e P. O E ganhou e o P se lascou. Então o E venceu e o P se arrombou. Legal. A posição inicial desse aqui, 25 metros, mais a velocidade dele, que é 5,2 T. Então a gente já viu como fazer. Vamos fazer essa primeira parte e vamos descobrir quanto tempo demorou para ele alcançar o outro. É a primeira coisa que eu tenho. Eu vou fazer isso aqui em duas partes porque eu não sei fazer tudo numa só. Então a gente vai com calma. Primeiro vamos descobrir quanto tempo ele demorou para alcançar o outro no corredor. 25 metros, tá tudo certo, 7,7. E o outro tava a 5,2. Tá. Então quando que SE vai ser igual a SP? Essa é a condição que eu quero ver, né? Então a posição do SE é igual à posição do SP. Muito bem. E o S é minúsculo, tá? Então 7,7T
7,7t igual a quem? A 25 mais 5,2t. É isso, 7,7, 25, 5,2. Para isolar o t, eu vou subtrair 5,2t dos dois lados aqui da minha igualdade. Estou tão acostumado a fazer as coisas de matemática lá, agora a gente estava em desigualdade, né? Em equação, quer dizer, que falar em igualdade de novo é complicado. Então aqui 7,7 menos 5,2, 7 menos 5 dá 2, e 7 menos 0,7 menos 0,2 é 0,5. Pronto. E aqui isso aqui dá 0, né? Subtraindo os dois lados. Agora eu fico com 25 dividido por 2,5. Então, tem um jeito de me facilitar a vida aí. Se eu multiplicamos os lados por 2, fica mais fácil eu ver as coisas, né? Porque daí eu ficaria 2 vezes 2,5 dá 5. Fica 5t igual a 50, né? 2 vezes 25, 50. Agora fica mais fácil, né? Então, t é igual a 50 dividido por 5, que é 10. Opa, 10 segundos. Então, esse foi o tempo. Eu vou colocar t, eu devia colocar t1 aqui, né? Ah, deixa esse t aí. Oh. Esse é t, tá? O tempo que ele levou para alcançar o outro. Agora, partindo daí, os dois estão no mesmo lugar, né, de partida. Vamos considerar que a gente quer saber quanto tempo vai demorar agora para o SE ali conseguir uma vantagem de 75 metros em relação ao outro corredor, né, que foi o que ele disse, né, ele venceu com a vantagem de 75 metros. Então, as equações continuam sendo as mesmas, com exceção, vamos copiar aqui, vou copiar para cá, aqui mudou um pouco a situação. Mas é um nojo, né, cara? É um nojo. Quando as porcarias, olha, ele não vem pra cá, ó. Agora ele foi, obrigado. Com exceção que agora a posição inicial dos dois é a mesma, tá? Aqui eu já estou olhando para quando as distâncias entre eles, ou de início, é a mesma. Eles estão juntos agora, um alcançou o outro. Agora esse que está com essa velocidade de 7,7 aí vai passar, obviamente, né? Tá, o que eu quero ver aqui? Que a distância entre os dois seja de 75 metros, a diferença de distância. Então, o SE, que vai ser a posição, ele vai estar mais à frente, né? Então eu vou colocar ele aqui, SE menos o SP. Essa distância entre os dois tem que ser de 75 metros. SE menos SP tem que ser 75. Por que eu estou fazendo SE, posição do Emerson lá, menos a posição do Paul? Porque a posição do Paul no final vai ser menor, né? A distância que ele percorreu vai ser menor, então se eu fizer o contrário, a resposta aqui teria que ser menos 75, né? E porque esse é um valor maior do SE e do SP aqui é um valor menor, então por isso que eu estou fazendo o valor maior menos o menor, para não ser nada negativo aqui. Muito bem, então sabemos que o SE é 7,7t, então a gente vai escrever aqui 7,7 t menos a posição do outro, que é 5,2 t, e isso tem que ser igual a 75. De novo, a subtração, praticamente a mesma coisa que a gente fez. Aqui então 2,5 2,5t igual a 75. Mesma coisa, vou multiplicamos os lados por 2 para ficar mais fácil de ver, né? Então,
vai ficar 5t igual a 150. E aqui fica facinho de ver que t vai ser igual a quem? Aqui eu estou olhando para 15, tá? Estou dividindo os dois lados aqui por 5, mas eu estou olhando esse número, eu estou vendo 15 vezes 10. Se tu acompanha as coisas, as questões que eu resolvo, tu já está acostumado a pensar desse jeito também. 150 é 15 vezes 10, se é uma multiplicação e eu estou dividindo pelo 5, eu posso escolher quem eu vou dividir por 5, ou 15 ou 10. Então vou fazer 15 dividido por 5, que dá 3. 3 vezes 10 é 30. E é isso, 30 segundos. Esse é o meu telinha. E o meu tesão agora, que é o total de tempo, porque ele te perguntou o tempo total. Até do ponto que ele começou a correr mesmo com vontade, até o ponto em que ele alcança o outro lá, quer dizer, em que ele vence a corrida, né? Então, a gente tem que o meu T foi de 10 segundos, o meu telinha aqui foi de 30, então o tempo total é 40 segundos. É isso. Vamos lá ver? Mas não é aqui, né? A gente não vai ver aqui, a gente tem que olhar no gabarito, né? Ei, bobão, bobo mesmo. Tá, acabou essa página? Não, tem do outro lado. Tem. O gabarito bem parecido com o livro ali, né? Tá, aqui ele fez um desenho, o Iserben, o Tergat, distância aqui 25 metros entre um e outro. Aqui em certo momento eles demora mais um tempinho para se alcançarem. E daí aqui 75. Não entendi muito bem esse esquema que ele fez, mas tá. Enquanto Tergat percorreu x, Iserben percorreu x mais 100. Ele percorreu x mais 100, porque ele teve que percorrer 25 mais os 75. Será que eu errei essa questão? Não, delta t 40 segundos. 40 segundos, tá. Então, o que ele fez diferente? Como é que ele olhou? Tá. No mesmo tempo que o outro percorreu uma distância x... Não é... Não, a x mais 100, desculpa, eu não vi esse... Eu vi, li, mas não entendi. Então, ele percorreu a distância x mais os 100 metros, né? Os 25 primeiros ali que a gente calculou. Depois eu já fiz meio que direto aqui. Eu considerei que no momento em que ele alcançou o Tergat, a gente parou, né? Só contabilizou esse tempo, foi 10 segundos. E daí em diante eu segui contando até ele conseguir uma distância de 75 metros do Tergat lá. Foi isso que eu fiz. E ele já pensou um pouco mais adiante. Ele pensou no trajeto total que o outro precisou percorrer, que seria do 100 mais o x ali, né? Tá bom. Não sei quem eu prefiro. Acho que essa daqui é um raciocínio mais de gente refinada mesmo, de gente que já está acostumada a resolver essas questões. E o meu de dividir em duas já é um raciocínio um pouco mais pobre, que requer um pouco mais de esforço para chegar na mesma resposta. Pois é, talvez um dia a gente chegue nessa linha de raciocínio aqui, em vez de ser a minha, em vez de ser a pobreza mesmo. Então, quem sabe um dia. 28. Vamos ver aqui. O que nós temos? Na verdade, falando inteira ou não ter, que hora é agora? 5 horas e 35 minutos da manhã, olha só. A velocidade com que os nervos do braço transmitem impulsos elétricos pode ser medida empregando-se eletrodos adequados por meio da estimulação de diferentes pontos do braço e do registro das respostas a esses estímulos.
Legal, contextualização, muito bom. O problema 1, o esquema 1 abaixo, ilustra uma forma de medir a velocidade de um impulso elétrico em um nervo motor, na qual o intervalo de tempo entre as respostas aos estímulos 1 e 2 aplicados simultaneamente é igual a 4 vezes 10 a menos 3 segundos. Registro. Eletrodo de registro. Estímulo 2. Estímulo 1. A distância aqui é de 0,25 metros. O esquema 2 a seguir ilustra uma forma de medir a velocidade de um impulso elétrico em um nervo sensorial. Eletrodos de registro. Tá. 0,15 metros, 0,25, 0,2 metros. Tá bom. Eletrodo 1, 2 e 3. Ah, tá. Tá aqui o estímulo. Chega do dedo. E aqui vai bater no 1, no 2 e no 3. Eletrodos que registram isso. E no de cima. Em cima já é ao contrário. Aqui tem os estímulos. E aqui tá o que registra o que aconteceu. De novo, eu li, mas não entendi. Mas não notei. Então. Sei começando o dia e o cara morto de sono já. Até parece que eu gravei 3 vídeos hoje. Vamos lá. 2,7 vezes 10 a menos 3 segundos. 7,0 vezes 10 a menos 3 e 11 são os tempos aí de resposta para captar aqui nesse caso. Tá bom. O que ele quer? Determine o módulo da velocidade de propagação do impulso elétrico no nervo motor em km por hora, no nervo sensorial em metros por segundo entre os eletrodos 2 e 3. Não brinca, não pode ser. Tudo isso para isso. Tá, vamos por partes então. Vamos para a letra A que a gente, devagarinho a gente faz. Não vai ser tão complicado. Nervo motor em km por hora. Vamos diminuir um pouco aqui o tamanho. Esquema 2. Adaptado. Esquema 1. Vamos lá. O esquema 1 ilustra uma forma de medir a velocidade de um impulso elétrico no nervo motor. Tá, foi bom que ele sublinhou. Na qual o intervalo de tempo entre as respostas aos estímulos 1 e 2 aplicados simultaneamente é igual a 4,03 segundos. Tá, esse é o intervalo de tempo entre receber a resposta aqui no dedinho dos estímulos. Então ele jogou o estímulo 1, pá, e o 2, tá? Eles são botados ao mesmo tempo. Intervalo de tempo entre os estímulos aplicados simultaneamente. Então, aplicou os dois estímulos, o primeiro saiu daqui, pá, chegou no dedo. O outro saiu aqui de trás, demorou um pouco mais de tempo, pá, chegou no dedo também. Legal, legal. O que eu vou fazer? Calcular a velocidade em km por hora. É isso que ele quer, né? Não devia ter gravado 3 vídeos no mesmo dia, cara. Determina o modo de propagação em km por hora. Beleza, então, como é que vamos fazer isso? Não sei, calma lá, vamos descobrir. Velocidade é variação da posição pelo intervalo de tempo. As respostas, o intervalo de tempo entre uma e outra do estímulo aqui de receber, né? É de 4 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, essa velocidade, como é que eu vou calcular só aqui, ó, só desse deslocamento aqui? Esse aqui sai e chega aqui, eu não tenho essa distância.
Mas ele saiu daqui e chegou aqui. Pá, o outro saiu lá de trás. Até ele chegar, o tempo que demora é 4 vezes 10 a menos 3 segundos. Para ele chegar aqui no dedinho. E sim, eu estou pensando na questão. E sim, talvez eu demore. Então tá. Como é que eu calculo essa velocidade? Eu tenho tempo, mas eu tenho tempo entre um estímulo e outro de chegar ali. Como é que eu faço? A velocidade é propagação, cara. A distância obviamente está ali, né? Esse 0,25 metros aí vai ser a distância que eu vou usar. Tô pensando ainda, estou pensando na questão. 4,0 segundos. Ilustra a forma de medir a velocidade de um impulso elétrico em um nervo motor, na qual o intervalo de tempo entre as respostas aos estímulos 1 e 2 aplicados simultaneamente é 4 vezes 10 a menos 3 segundos, são aplicados simultaneamente. Pá. Mas qual é que é a velocidade para se deslocar só esse 0,25 metros? E fora essa distância aqui, né, que vai do pulso até o dedo. Não posso considerar ela, eu nem sei qual é essa distância. Então, a velocidade de propagação, creio que é a mesma. 4 vezes 10 menos 3. O que está me complicando é essa distância aí, aqui, ó, que eu não conheço esse valor. E aí eu só vou usar esse 0,25. Caramba, cara, que questão miserável pra quem tá com sono, pô, não é brincadeira. Será que eu deixo isso aqui pra fazer no próximo vídeo? Ai, ai, Paint. Vamos lá, vamos desenhar. Já tá, o desenho já tá ali, foda-se o desenho tá ali. Então, eu tenho aqui o braço, mas eu posso considerar como sendo pontos aqui. Primeiro ponto aqui, o dedinho tá aqui. O outro ponto tá aqui. Essa distância eu conheço. Daqui até aqui é 0,25 metros. 0,25 metros. Quando os estímulos são disparados ao mesmo tempo, então esse aqui vai começar a percorrer até chegar no detector aqui. Pá. O outro também vai começar ao mesmo tempo e vai chegar até aqui assim, mais ou menos, quando essas distâncias vão ser iguais. Quando ele chegar aqui, o detector vai receber o primeiro estímulo. Então, ele vai marcar aqui, receber o primeiro. Para determinar o intervalo de tempo, esse vadio aqui ainda vai ter, esse estímulo vai ter que vir, percorrer o resto dessa distância aqui, aí para marcar o segundo, e aí vai bater o intervalo de tempo lá de 4,0 vezes 10 a menos 3. Então, o problema é que velocidade é delta S sobre delta T. Pô. Sobre delta T. Certo? O que é o meu delta T que ele está dando ali? O delta T é o tempo
que ele levou para sair daqui e chegar até o coisa, tá? Esse é o ΔT que ele me deu ali, né? Que é a diferença entre o intervalo de tempo que levou para receber os dois estímulos ao mesmo tempo. O intervalo começa a contar no momento que ele recebe o primeiro estímulo aqui do segundo sensor, né? Até o momento em que ele vai receber o estímulo lá do primeiro sensor que está vindo lá de trás. Então a distância percorrida entre o primeiro desse ΔT é essa pequena distância aqui, ó, que vem daqui até aqui. Esse é o meu grande problema, é que eu tô tendo essa distância aqui como referência e não a de cima. Aí que eu tô tendo um intervalo de tempo para essa distância aqui. Se eu calcular a velocidade para essa distância 0,25 metros, eu garanto que seja a mesma distância. Acho que sim, né? Porque se aqui é um valor x, eu desconheço esse valor. Então, o total é x mais 0,25, né? Até vir para o sensor. Certo? X mais 0,25 é o comprimento total. Aí, o primeiro sensor ele tem que percorrer essa distância x aqui até chegar no primeiro eletrodo, o estímulo que chegou daqui, ele vai ter que percorrer essa distância x até chegar no sensor. Legal. Aí o outro também percorreu essa distância x aqui. Ele veio vindo lá, eles receberam o sinal ao mesmo tempo. Então, ele também recebeu, ele percorreu essa distância x. Aí o sensor recebe o primeiro sinal, pá. Aí agora ele vai ter que percorrer o resto da distância, que é 0,25 metros. 0,25, que é x mais 0,25 é o total, né? Se aqui esse pedacinho foi x, e esse ΔT é dessa distância percorrida, realmente 0,25 metros, que é o tempo entre o primeiro e o segundo bateria aqui no sensor, né? Chegar no sensor. Então tá certo. Tá certo, era isso que eu queria saber. Esse é o meu problema de calcular isso aí. Resolvido esse problema, então a gente determina que a velocidade é 0,25 metros dividido por quem? Pelo tempo. E o tempo está em notação científicas. O tempo está em notação científicas. 4 vezes 10 a menos 3 segundos. Que coisa mais bonita, mas que coisa mais bela. 4 vezes 10 elevado... Puta que pariu. Elevado a menos 3 é um saco, né? A vida é foda. A vida não é fácil pro pobre, miserável. Elevado vezes 10 elevado a menos 3. Menos 2 não, menos 3, bocó. Burro. Pronto. Segundos. É isso. Então tá bom. Fácil de resolver? Mais ou menos. Isso aqui, para simplificar bem, eu posso escrever isso como sendo 250, talvez. Esse 0,25 aí dividido. Vamos jogar isso aqui em notação. Sim. Vamos jogar em na coisinha de notação, né? Vamos botar um parênteses aqui, outro aqui, para ficar mais fácil da gente olhar o que eu quero fazer com isso. Então vamos jogar para cá, apertar um espaço, eu disse apertar um espaço, exato, e aí 0,25 metros, 4 segundos, legal. Vamos copiar isso aqui de novo, tudo, joga pra cá, fazemos, mas que bela, dona Jossa,
E vou fazer algumas alterações. Isso aqui, esse 0,25, isso aqui não vai funcionar do jeito que eu quero. 0,25 eu posso escrever como 2,5 vezes 10 a menos 1, 25 vezes 10 a menos 2 e 250 vezes 10 a menos 3. 250 que multiplica 10 elevado eu espero que ele faça, né? Elevado a menos 3. Ele não fez. Ele não fez porque é um corno miserável. Porque é um corno miserável. E vamos ver se ele faz de novo. Aí ele fez. Olha que bonito. Tá vendo? Porque aprender a trabalhar com os expoentes e mexer nas coisinhas é útil. Porque agora tu tem aqui 250 vezes 10 a menos 3 metros. Lindamente. E aí tu pode simplificar. Tu tem 10 a menos 3 na parte de cima. E tem 10 a menos 3 na parte de baixo. Simplificando, fica 250 metros dividido por 4 segundos. Agora, que velocidade é essa? Não sei. Ele quer isso aqui em quilômetro por hora. Então, tem mais essa ainda. Então, copia isso daqui. Ctrl C. Ctrl V. Metro a gente vai trocar por 1000. Aqui tem que fazer a divisão, né? Não tem o que fazer, esquece. Então multiplica aqui por alguma coisa, que eu vou usar isso como referência. Quero me livrar de metro, quero que seja segundos, então quero que seja quilômetro, desculpa. Então 1 quilômetro, 1 km é igual a 1000 metros. Então tá aí, metro vai simplificar com esse 1000 aqui debaixo. E vou multiplicar e dividir por algo equivalente de novo. Agora para hora, né? Eu quero me livrar de segundos, então eu multiplico por 3.600 segundos na parte de cima. 3.600 segundos. E aqui na parte de baixo, divido por 1 hora. 1 hora. Pronto. Com essas simplificações aqui, já está tudo adequado. Então, próxima linha, a gente vai copiar isso aqui para ter como referência. Vamos para a próxima. Vamos fazer as simplificações. Então, metro definitivamente vai-se embora. Segundos também. Com esse daqui. O que mais que dá para simplificar aqui? Esse 100 aqui. A gente simplifica com esse 100 aqui debaixo. E se tu tá acompanhando a maneira como eu resolvo, tu tá olhando para as coisas desse jeito, né? Não tá vendo um 100, tu tá vendo 10 vezes 10. E aí quando precisar tu faz a simplificação. Da mesma forma aqui, esse 250 é 25 vezes 10. Tenho 10 aqui, tenho 10 aqui embaixo, simplifica. E sobrou isso daqui para nós. Mais alguma simplificação aparente que vai facilitar a nossa vida? Tem 4 e 36. Então, aqui vai dar 1. Estou simplificando, né? Dividindo em cima e embaixo por 4. E 36 dividido por 4 é 9, porque 4 vezes 9 é 36. Então, no final das contas, eu fiquei só com 9 vezes 25 quilômetros por hora. Foi só o que sobrou. Então agora eu vou entregar a velocidade do jeito que ele pediu, não é o que eu queira. É porque o enunciado pediu em km por hora, a gente vai entregar. Calculator, calculadora.
25 vezes 9, não, 25 vezes 9 vai dar 225, 225 km por hora, quilômetros por hora. Não, quilômetro por hora. Tá, isso aí, 225. E se a gente errou essa questão, eu vou ficar muito triste. Muito triste, mas triste mesmo. Tá, aqui o enunciado eu já tava achando que ia ter a resposta. Não vou ter a resposta. E não vai ser nessa página, vai ser na próxima. Tá, 225 km por hora. Então acertamos essa questão. Legal, pelo menos isso já é alguma coisa. E a B? A B é fácil, a B é tranquila, a B é trivial. Se a A foi fácil de fazer, imagina a B. Ei, galo corno, cara, a vontade de incomodar esses bichos tem. Tá, o esquema 2 ilustra a forma de medir a velocidade de um impulso elétrico entre um nervo elétrico em um nervo sensorial. Então, estímulo vem daqui, do dedinho, passa pelo 1, passa pelo 2 e chega no 3. Tenho aqui as distâncias que ele percorre. Ele quer a velocidade. Eu não vou voltar lá em cima, eu vou ir no gabarito que deve ter aqui o enunciado aqui, tá aqui. No nervo motor sensorial em metros por segundo entre os eletrodos 2 e 3. Entre 2 e 3, entre 2 e 3 é aqui. A gente já tem a distância, 0,2 metros. Precisa do intervalo de tempo para determinar a velocidade. Tá. Para sair daqui e chegar aqui, ele gastou 2,7 vezes 10 a menos 3 segundos. Faz alguma diferença? Se a velocidade for constante, esse tempo para chegar no 2, 7 vezes 10 a menos 3, e para chegar no 3, 11 segundos. Então, o intervalo de tempo, nesse caso aqui, creio eu, se eu não tiver errado, ele levou 11, com 11 segundos ele estava aqui. 7 segundos ele estava aqui. Então é só fazer 11 menos 7 e eu sei o intervalo de tempo. 11 menos 7 é 4. Eu espero que eu esteja certo. Eu torço que eu esteja certo. Que triste estar errado, né? Mas é isso, acho que é isso, né? O que está dizendo aqui. O eletrodo 1, 2,7 segundos vezes 10 a menos 3 segundos, desculpa. Então, isso para percorrer 0,15 metros. Agora, para percorrer 0,25 mais 15 dá 40, 0,4 metros, ele gastou 7 segundos. 7,10 a menos 3 segundos, não é 7 segundos. Faz sentido para 0,15 ser 2,7 e para 0,40, 0,4 C7 faz bastante sentido. Então 11 menos 7 dá 4. Então a nossa velocidade a gente determina como 0,2 dividido. Vai ser uma coisa bonita. Velocidade 0,2 centímetro não, metros. Ele quer em centímetro por segundo, né? Então dá para converter. 0,2 metros é 20 centímetros, tá? Já dá para deixar aqui. Para nós não sofrer, né? Nós não quer sofrer. Então nós não vai sofrer tanto assim. E aqui embaixo eu tenho 11 menos 7 dá 4 segundos. É meu 4 vezes 10 a menos 3 segundos, não é só 4. É 4 vezes 10 vezes 10 elevado
a menos 3 segundos. É isso aí. Vamos lá. Vamos jogar isso aqui para fórmulas. As fórmulas farão tudo por nós. Então já está convertido 0,2 metros para 20 centímetros. E aqui embaixo está tudo organizado. Parece que vai dar um número muito agradável aqui, né? Vai ser de quanto? 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Vezes... Aqui eu tenho 10 elevado a menos 3. Dividindo, né, na parte de baixo da minha fração. Vou multiplicar e dividir essa fração por este valor. Então, estou multiplicando por... Na verdade, 10 a menos 3 não. A 10 é elevado ao cubo. Tanto em cima quanto embaixo. Vou multiplicar e vou dividir por 10 elevado ao cubo, ou por 1000, do jeito que quiser olhar. Em cima e embaixo da minha fração. Né? Até vou fazer isso agora, né? Para nós não complicar, né? Nós não sofrer depois. Então, então vou fazer aqui vezes. Aí vou botar aqui para não dar discussão, tá? 10 elevado ao cubos, elevado ao cubo dividido por 10 elevado ao cubo. Ou seja, estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor, não estou alterando. Então isso aqui é 1, né? 10 ao cubo, isso aqui dá 1. E 1 vezes isso daqui não altera o valor. Mas, olha só que coisa bonita vai acontecer. Se eu multiplicar 10 a menos 3 vezes 10 ao cubo, tu soma o expoente, tu mantém a base segue o 10 e tu faz a soma dos expoentes. Menos 3 mais 3 dá 0, 10 elevado a 0 é 1. Então é isso, fica 5 dividido por 1, só que aqui vezes 10 ao cubo. Vezes 10 ao cubo na parte de cima. Pronto. E a parte de baixo da fração só fica 1 daí, que a gente não precisa escrever. Quando não é conveniente escrever. E isso é centímetros por segundo. E eu espero muito, muito acertar essa questão. Vamos ver. Ah, vai se... É metro por segundo? Eu achei que fosse centímetro. Será que eu tô louco? É metros por segundo. Ai, que bocabeira. Bom, man. Pá, bocó. Putz, mas isso aqui é 1000. Então, centímetros por segundo para metro. Tá? Vamos com calma aí, né? Vamos pegar isso. Coloca aqui. Vamos lá. 10 ao cubo é 1000 e 5 vezes 1000 é 5000 centímetros por segundo. Legal, bacana, bonito, cheiroso. Então vamos pegar você, coloca aqui e vamos fazer a conversão das unidades. O que eu vou ter? Quando a gente tá com pressa, as coisas vão mal. Vocês sabem disso, né? Não preciso nem dizer pra vocês. A pressa mata. Então, espaço, ficou aí. Quero mudar para metro. O que eu faço? Multiplico e divido por algo equivalente. Então, como eu quero metro na parte de cima, eu vou dividir por centímetro e multiplicar por metro. Mas tem que ser equivalente. As coisas que eu farei. Então, 1 metro na parte de cima já é mais do que o que precisa. Estou multiplicando. E embaixo eu vou dividir por 100 centímetros, né? Que é o equivalente a 1 metro. Pronto. Coisa linda, coisa bela. Tá aí. E agora que eu faço as simplificações, né? Na próxima linha. Do jeito que a gente já está acostumado a fazer. Desde sempre. Então,
Esse 100 aqui eu simplifico com esse 100 aqui, o que está multiplicando os 50. Centímetros foram-se embora com esse daqui. E sobrou só 50 vezes 1 metro, 50 metros por segundo, que é a única coisa que sobrou na parte de baixo. Então é isso. Minha velocidade é igual a 50 metros por segundo. Tranquila a questão, né? Bem fácil. A B, depois que tu entende a B parece muito fácil de resolver também. Então, vamos lá, vamos ver. 50 metros por segundo, foi o que a gente já tinha visto antes, né? Tá aí. 225 km por hora e 50 metros por segundo. Muito bom acertar uma questão. Muito bom mesmo. Então, no próximo vídeo a gente continua, né? Esse daqui agora, que hora é? 6h06 da manhã, pô. Até a cadeira já tá pedindo pra me parar. Então, a gente se encontra por aí, em qualquer canto da internet. Até mais.